Em Eclesiastes 3, o verso 1, Salomão diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A grande lição, meus amados, que nós extraímos daqui, a Bíblia nos ensina, meus amados, em Eclesiastes 3, verso 2 ao 8, que cada experiência tem o seu momento certo de acontecer, e quando nós não observamos estas regras, passamos a viver em desespero, querendo que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso tempo, mas não é assim que funciona. A Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e que devemos confiar em Deus e no tempo que Deus estabelecer. Oh, aleluia! Meus amados, uma das coisas mais difíceis é esperar. Como é difícil esperar. Esperar por algo que desejamos ardentemente. É muito difícil esperar, mas precisamos lembrar que Deus sabe o que é melhor para nós. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que esperaram o tempo de Deus. Em Gênesis capítulo 6 e 7, está escrito que Noé, ele aguardou o tempo de Deus durante décadas, enquanto construía a arca antes do dilúvio. Em Gênesis capítulo 12 ao 21, está escrito que Abrão e depois Abraão, ele esperou muitos anos pela promessa que Deus havia lhe feito, mas cumpriu-se, o seu filho Isaque nasceu. Em Gênesis capítulo 37 ao 50, está escrito que José, ele passou anos na prisão injustamente, antes de ser elevado a uma posição de poder ali no Egito. Em Êxodo, nos capítulos 2 e 4, está escrito que Moisés, ele viveu como um pastor de ovelha no deserto por 40 anos, antes de ser chamado por Deus para liderar os israelitas do Egito para a terra prometida. Está registrado em 1º livro de Samuel 16, em 2 Samuel 5, que Davi, ele passou anos fugindo e sendo perseguido pelo rei Saul, antes de assumir o reinado de Israel. Está registrado no livro de Jó, que Jó sofreu perdas e aflições extremas, enquanto aguardava o tempo do Senhor restaurar o seu cativeiro. Está registrado em 1º livro dos Reis, capítulos 17 e 18, que Elias enfrentou tempos de escassez e perseguição, antes de ver o poder de Deus se manifestar no Monte Carmelo. Está registrado em Mateus capítulo 3, que João Batista, ele aguardou no deserto até que chegasse o tempo de manifestar ao povo como precursor de Jesus Cristo. Em João 11 está registrado que Maria e Marta aguardaram pelo tempo de Jesus para ressuscitar o seu irmão Lázaro. Está registrado em Atos, nos capítulos 1 e 2, os discípulos, eles esperaram o tempo pela vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus. Está registrado no Salmos 40, o verso 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 27, o verso 14, o salmista diz: espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espera no Senhor. Ele mais cheio bagai. Em Isaías 64:4, o profeta diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem com os ouvidos percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aquele
daqueles que nele espera. Em Josué capítulo 14, versículo 5 ao 15, a Bíblia diz: assim abençoou a Caleb com a porção de terra que lhe era devida, cumprindo a promessa que o Senhor fizera a ele há 45 anos atrás. Quando Deus fez a promessa a Caleb, ele tinha 40 anos de idade. Quando ele tinha 85 anos, depois de 45 anos, o Senhor cumpre a promessa, porque ele esperou o tempo de Deus agir a sua vida.